Na paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Quem está alegre nesta noite por chegar no melhor lugar, que é na casa do Senhor? Amém, amém, irmãos? Glória a Deus. Os irmãos que tiverem as suas Bíblias, quero que abra junto comigo no livro de 2 Reis, capítulo 4. Segunda Reis, capítulo 4, versículo 1. Amém, irmãos? Amém. E uma das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio ao credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me que o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhes traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio a ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivem do resto. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos, para tomar assento esta noite, glorificando ao nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eu peço total, os irmãos começam a só pensar nessa noite na palavra, esquece tudo lá fora, esquece todos os problemas. Nesse momento, só olhe para a mensagem nessa noite, o que Deus vai falar nessa noite com a igreja. A Bíblia vai relatar sobre uma mulher que era viúva. Se é viúva, ou seja, ela já não tem mais marido. Se ela já não tem mais marido, não tinha alguém do seu lado, não tinha alguém que sustentava. Observa que eu estou falando de alguém que não ia ter alguém para ajudar ela do seu lado, em sua casa, nos seus afazeres. Observe que a tradição daquela época, que precisava alguém ajudar ela. Entenda uma coisa, que o marido tinha a responsabilidade de sustentar o lar da família, de sustentar a casa dela, mas agora o marido já não tem mais, o marido morre, e eu imagino nessas horas que morre a possibilidade dos sonhos desta mulher. Eu imagino nesta hora morrendo o projeto dela. Eu imagino nesta hora morrendo tudo que ela pensou que ainda não ia acontecer. Imagina nesta noite, ela passa por uma perda. E ela começa a imaginar que isso não vai acontecer de novo. Ela imagina talvez que não vai ter luta de novo. Ela talvez começa a pensar que não vai ter mais adversidade no caminho. E você acredita que tem pessoas que chegaram nesta noite, como essa mulher, que estão passando por
acredita que tem pessoas que passaram, que estão aqui passando por luta, por adversidades, mas ainda vieram na casa do Senhor adorar a Deus, que não olharam para a adversidade, que não olharam para obstáculos, mas está nesta noite adorando a Deus, porque uma hora ou outra a luta, a adversidade vai ter que cessar. Quebraia, suma na ceia. Observa que ela talvez já está angustiada, já está aflita, já está desanimada por uma perda, por uma adversidade. Mas agora é a hora e começa a pensar que tudo vai acontecer de novo por uma segunda perda, por uma segunda adversidade. Mas não é perda da morte, não. Mas o texto relata que ela tinha dívidas, mas vem os credores agora e querem levar os seus 2 filhos para serem escravos. E ela imagina tudo o que ela sonhou indo por água abaixo, tudo que ela planejou indo por água abaixo, tudo que ela projetou morrendo, todos os sonhos dela acabando, todos os projetos dela indo para o chão, sendo enterrado. Mas entenda, talvez se fosse uma outra pessoa, ia chutar o pau da barraca, mas ela não fez isso não. Sabe o que ela fez? Ela pensou, eu vou até o profeta Eliseu, porque é lá que eu vou ter a resposta. E o profeta Eliseu sabe o que é? A própria boca de Deus. Quando os recursos humanos se esgotarem, quando a adversidade tomar conta da sua casa, daí você chega diante do próprio Deus, porque o próprio Deus é que vai testificar por sua vida. Aleluia! Observa que ela vai até o profeta tentando achar um recurso ainda, porque quando os recursos se esgotarem, quando os recursos humanos acabarem, quando tudo terminar, quando não achar mais solução, mais nada, a medicina te desenganar, o advogado dizer para você que não existe mais solução, eu estou apresentando aqui nesta noite um Deus ainda que liberta, ainda um Deus que cura, ainda que transforma, mas para Ele fazer tudo isso nessa noite, você não pode ficar de boca calada, você tem que adorar, por Ele ter dado um motivo para você vir na casa do Senhor. Maia, Surebraia. O texto relata que ela vai até o profeta Eliseu. Mas quem é o profeta Eliseu? Eliseu era discípulo de Elias, andava junto com Elias. Observa que eles vão atravessar o rio do Jordão, Eliseu e Elias. E chegando do outro lado, vai ter uma conversa entre os dois. As conversas vão ser assim: Eliseu para Elias e Elias para Eliseu. E Elias vai dizer: pede o que você precisa, e aquilo que você pedir, você vai receber. Eliseu não pediu riqueza, não pediu ouro, não pediu prata, não pediu casa, não pediu palácio, não pediu mansão, mas ele olhou para Elias. Ele é usado por Deus, mas eu não quero ser igual a Elias, não. Eu não quero ser usado da mesma maneira, não, da mesma forma, não. Eu quero ter a mesma unção, não, mas eu quero porção dobrada do Espírito Santo. Eu quero ter unção dobrada do Espírito Santo, ter uma graça dobrada, ter uma autoridade dobrada. Entenda que vai haver um arrebatamento, e quando tem um arrebatamento, a capa de Elias cai, e tudo que Eliseu pediu ele recebeu, e ele atravessa o rio do Jordão com a autoridade de Elias, mas agora sozinho, sem ajuda de ninguém. Não tem ninguém do seu lado, mas vai ter o próprio Deus. Mas agora está o profeta Eliseu lá,
junto com essa mulher que eu falei, que a Bíblia não relata essa mulher. Essa mulher talvez achou que não tinha mais solução, mas ela chegou diante do profeta. É assim na nossa vida, quando os recursos humanos se esgotarem, chega diante de Deus e conta o que você precisa, conta a sua necessidade para Ele, porque Ele supre as suas necessidades básicas que você precisa. Observa que ela vai e vai dizer: o servo a quem você serve, vai dizer assim no texto: tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Entenda, teu servo, ou seja, ela servia a Deus, ela era cristã então. Mas por que tanta diversidade então? Por que tantos obstáculos então? Por que tantos momentos difíceis na vida dela? Por que tantas lutas? Assim a vida do cristão é em meio às lutas, em meio às batalhas, em meio às dificuldades. Mas eu imagino que como serva de Deus, ela tinha vida de oração. Ela tinha vida de intimidade. Aleluia! Ela tinha vida de consagração. E eu imagino nestas horas, quando ela achou que não tinha mais solução, que não tinha mais saída, ela entrando em seu quarto e dobrando os seus joelhos e dizendo: Senhor, eu não aguento mais, que a adversidade está tanta, a provação está tanta. Eu imagino ela entrando em seu quarto e falando com Deus. Aleluia! Assim é você quando acha que não existe mais saída. Mas desta noite eu estou apresentando um Deus que ainda é um Deus do impossível. Ainda que na lógica humana não faz, mas na lógica de Deus tem possível ainda. Hebraia, Sumanaia. Observa que o texto vai relatar agora. Que ele vai dizer: o que eu tenho contigo, o que você tem em casa. E ela vai dizer: eu não tenho nada, senão uma botija de azeite. Entenda, eu não tenho nada em casa. Ela achou muito pouco que ela tinha em casa. Ela achou muito insuficiente que ela tinha em casa. Eu não sei se você entendeu onde que eu quero chegar. Ela achou muito pouco o azeite que ela tinha em casa. Ela achou muito pouco a presença que ela tinha. Ela achou muito pouco a unção que ela tinha. Você pode ter chegado aqui sem carro, sem casa. Você pode ter chegado aqui faltando tudo na sua casa. Só a única coisa que eu vou dizer nessa noite, com toda a autoridade do Espírito Santo, que não pode faltar na sua vida, é a presença do Espírito Santo. Porque quando você tiver a presença do Espírito Santo, nada mais te falta. Aleluia! Meu Deus, ei, Manaia, Subanaia. O texto vai relatar que ela acha insuficiente. Aleluia! Ela acha pouco. Você pode ter chegado aqui dizendo: não tenho nada, está faltando tudo em casa, mas o que não pode faltar em mim é a presença do Espírito Santo. Aleluia! Sabe o que Deus está dizendo esta noite? O passaporte para você morar no céu é a presença do Espírito Santo. É a graça de Deus. Para vencer as lutas, para vencer essa adversidade, é o Espírito Santo que tem dentro de você. O texto vai relatar que ela acha pouco aquilo que tem. O profeta Eliseu vai falar. Observa que o profeta Eliseu vai dizer: vai pedir vasos emprestados para os vizinhos.
Observa que ela vai ouvindo a voz do profeta, ouvindo a voz de Deus. Ela vai. Agora ela começa a ir de casa em casa, eu imagino. Ela indo de casa em casa, batendo nas portas lá, e dizendo: tem vaso aqui, tem vaso lá. Eu imagino os vizinhos já curiosos e saber o que ela queria com tantos vasos, com tantas vasilhas. Mas depois que ela pega e volta para casa, sabe o que o profeta Eliseu disse para ela? Pega as vasilhas, entra na sua casa e fecha a porta. E é aqui que eu quero começar a mensagem nesta noite. Glória a Deus, aleluia. 3 etapas para Deus realizar o que você precisa. 3 etapas para Deus realizar o que você precisa. Que muitas vezes nós, como os cristãos, não estamos fazendo essas 3 etapas. A primeira etapa é ouvir a voz de Deus. O que essa mulher fez? Ela foi até o profeta e o profeta falou com ela. Profeta, eu disse que a própria boca de Deus falando com o povo. Ela ouviu o profeta. Isso quer dizer que ela ouviu Deus falando com ela. Assim é a sua vida. Quando você ser sensível na voz do Espírito Santo, você vai conseguir vencer as suas batalhas, as suas pelejas. Ninguém precisa batalhar por suas guerras, não. Ninguém precisa pelejar por suas guerras, não. Quem tem que vencer essas batalhas é você mesmo. Aleluia! Observa que a segunda coisa é ouvir a voz de Deus, e agora a segunda coisa é a fé. A fé é alguma coisa que está esquecendo no meio do cristão. Nós pregamos sobre fé, mas não vivemos sobre fé. Falamos sobre fé, mas não acontece nada. Lebraia sumanaia. Observa que ela vai e pega vasilhas emprestadas, como eu tinha falado. Isso aqui é fé. Que ela pensou: se eu ouvir ele dizendo isso, que vai acontecer, então eu vou acreditar no impossível. Eu vou acreditar que ainda existe um Deus que faz o impossível acontecer ainda. Eu vou acreditar ainda que há milagre na minha casa. Eu vou acreditar ainda que há milagre na minha família. Eu não sei se você está entendendo aonde eu quero chegar. Você talvez chegou aqui não tendo mais fé mais em nada. Mas eu nesta noite estou apresentando um Deus ainda que faz milagres mesmo você não acreditando mais. Aleluia. Observa que ela vai, e agora está essa cena que eu falei. A terceira coisa, ela entra e fecha a porta. Terceira coisa da vida do cristão: fechar a porta. Mateus 6:6. Quando entrares no seu quarto, fecha a porta e ore em secreto, que o teu Pai que te vê em secreto o te recompensará. Aleluia! O segredo para você vencer é fechando a porta do seu quarto. O segredo para você receber um milagre nessa noite está em fechar a porta para receber o milagre. Para receber a graça de Deus é fechar a porta do seu quarto, mesmo chorando, mesmo gemendo, mesmo passando por dificuldades, mas fecha a porta do seu quarto, porque é lá que Deus vai falar com você. Aleluia! Observa que essa mulher faz isso, e eu imagino essa mulher indo lá, fechando a porta da sua casa. Talvez tinha muita gente curiosa querendo saber o que ela ia fazer, o que ia acontecer naquele lugar.
E eu imagino ela indo lá e fechando a porta. E quando ela fecha a porta, talvez ela deve ter orado. Talvez ela deve ter clamado a Deus, pedindo socorro. Aleluia, Jesus. Talvez ela deve ter clamado ao Senhor, pedindo algo novo Aleluia. na vida dela. Talvez ela disse para Deus: Deus, sou sua serva, eu sirvo em tua casa, eu preciso de algo novo na minha vida, eu preciso da minha história, a minha família ser mudada, eu não posso viver sempre da mesma forma, da mesma maneira, da mesma trajetória, não. Aleluias. E eu imagino ela fechando a porta lá e orando ao Senhor. Observa que e lá dentro, quando ela fecha, ela vai fazer o que o profeta Eliseu disse. Quando acontece isso, os meninos que estavam lá na casa começam a dar as vasilhas para ela e ela começa a derramar o azeite. Tinha pouco, mas porém começou a multiplicar o azeite. E o que eu quero trazer nessa noite, o azeite na sua vida não pode acabar não. A unção que você tem não pode acabar não. A presença que você tem não pode acabar não. Eu vim dizer para alguém: não se compra, não se vende não. Aquilo que Deus te deu, aquele dom que Deus te deu, e abraço manai. Eu não sei se você está sentindo, depois eu continuo a pregar, mas tem uma unção descendo aqui. Ei, abraço manai. Tem uma graça descendo aqui nessa noite. Tem pessoas aqui que vão ser renovadas com o Espírito Santo nessa noite. Aê, braço manaia, há um azeite novo descendo aqui sobre as suas cabeças. Uiai, abraço, rebadada veia, abraço manaia. Há um azeite novo descendo. E te canto, e braço manaia, manaia. Eu não te conheço, braço manaia. Eu não te conheço, Riais Manai. Vai vir alma sofrendo aqui, Rai Canto de Praçumanai. Vai vir almas drogadas, Rui, pra tu ter pra tua serra. Vai vir almas viciadas em álcools, Riaia Praçumanaia. Vai vir almas querendo um abrigo, Riashima na Soria Vacimanaia. E tu de Braçumanaia, e de Braçumanaia. Eu não te conheço, filho, mas assim diz o Espírito Santo. Ei, Braçumanaia, tem uma presença descendo sobre a sua vida. Tem uma unção descendo sobre a sua vida. E quando essas pessoas chegarem aqui, e Braçumanaia, abraça elas, porque a unção que está em você vai passar para elas. A graça que está em você vai passar para elas. Ei, Braçumanaia, porque é eu que estou te dando essa presença nesta noite. Uiai, abraço, ei, manassoi, etote braçuia, iriatoia, Braçumanaia. Ore Braçumanaia. Glória a Deus, aleluia. Aleluias. Aleluia. Aleluia, Jesus. Observa, continuando a mensagem, observa que ela faz isso, mas chega um momento que todas as vasilhas acabam e acaba o azeite junto. Porque Deus jamais vai te dar algo que você não vai suportar. Deus jamais vai te dar algo além do limite. Entenda uma coisa: Deus jamais vai te dar um fardo mais pesado que você não pode carregar. Deus jamais vai te dar algo mais forte que você não aguenta. Observa que ela vendo esse milagre dentro da casa dela,
ela talvez fica alegre, talvez ela fica motivada de continuar, talvez ela pensa, eu vou chegar no profeta Eliseu, vou contar o meu milagre, vou contar o que aconteceu, e ela faz isso. Entenda nessa noite que ela chega diante do profeta Eliseu e fala o que aconteceu, fala que o azeite se multiplicou, fala que o milagre aconteceu dentro da casa. Ela contou os milagres. Observa que o profeta Eliseu vai dizer: agora vende e vives do resto, sabe por quê? Porque Deus conhece a sua necessidade nesta noite. Aleluia, Jesus. Deus sabe o que você precisa. Deus não vai te dar mais da tua necessidade que você precisa. Deus jamais vai te dar algo maior do que você precisa. Eu vou repetir para ver se alguém entendeu aqui. Deus jamais vai te dar talvez um carro novo para sair da presença dele. Aleluia. Deus jamais vai te dar uma casa para sair da presença dele. Eu não dou um carro, não dou uma casa, mas ainda fica na minha presença. Ainda tem a unção, ainda tem a graça, ainda tem a virtude do Espírito Santo. Aleluia. Pelo menos ele continua no caminho de Deus. Ainda pelo menos ele continua sendo o mesmo. Não deixa a vaidade, o orgulho, a soberba tomar conta. Ele continua a mesma coisa. Aleluia. Isso são as 3 etapas que essa mulher passou. São 3 etapas que a vida de um cristão devemos tomar. A primeira, vamos ver se os irmãos refrescaram a memória. Primeira coisa, ouvir a voz de Deus. A segunda, fé. E a terceira, fechar a porta do seu quarto. Quando não achar solução, fecha a porta do quarto e ora em secreto. Aleluia. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé. Não vou além, só falo aquilo que o Espírito Santo me coloca para falar. Nesta noite eu quero fazer um convite. Pela autoridade do Espírito Santo, tem alguém